Monitoria de Direito das Famílias, e hoje é um assunto muito legal que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre direito matrimonial, que é o direito, a parte do direito que vai regular a parte de casamentos. Nós vamos falar até sobre o noivado, tem muitas coisas sobre noivado que eu só aprendi na faculdade, coisa que, assim, na prática a gente não vê muito, mas existem leis que protegem, né, as pessoas que estão noivas. Então, é um assunto muito bacana. A aula de hoje também não vai ser nada demorada, eu sei que é sábado, todo mundo quer descansar, então a gente vai conversar rapidinho, vai falar só sobre os pontos mais importantes, mais interessantes. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pode perguntar, pode mandar no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, nós vamos começar então falando sobre o direito matrimonial. Vamos começar então um pouco contextualizando. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil, durante muito tempo, não existiu o Instituto do Divórcio. Inclusive, ele só surge mesmo em 1977. Antes disso, não existia divórcio. Existia o Instituto da Separação, só que é claro que nós precisamos levar em conta a forma como a sociedade pensava. Nós sabemos que se hoje já é difícil, principalmente para a mulher, né, carregar o status de divorciada, imagina naquela época, onde as pessoas julgavam muito as mulheres, então não existia o divórcio, existia o Instituto da Separação, e inclusive existia um termo que talvez vocês já tenham escutado, que é o desquite. Não sei se vocês já escutaram alguma vez alguém falando assim: ah, a Maria é desquitada, o João é desquitado. O desquite existiu durante muito tempo aqui no Brasil, porque o que acontece? Para você estar quite com as leis daquela época, você precisaria estar casado, no casamento religioso. Nós vamos ver que o casamento civil ele só surge muito tempo depois. Ele, na verdade, vem junto com a nossa Constituição Republicana, 1891. Antes disso, não existia casamento civil, existia somente o casamento religioso. Então, para você estar quite com as leis, para você estar quite com a sociedade, você precisava estar casado, vivendo em uma harmonia perfeita. Toda aquela, como é que eu posso dizer? Aquela pressão que existia, sabe? Namora só um pouco e já casa rápido, porque corre o risco de, entre aspas, fazer algo errado, se demorar muito para casar. Toda essa história que a gente vê muito em novela de época, né? Inclusive, novela de época, a gente pode ouvir esse termo, né? Ah, é desquitado, desquite. Por quê? O desquite significa que a pessoa não estava quite com as leis da sociedade, com o que a sociedade julgava como certo, julgava como bom. Então, por isso surge o termo desquite. Ah, fulano é desquitada, fulano é desquitado, porque a pessoa está não quite com aquilo que a sociedade julgava ser certo. Inclusive, esse termo, a gente não usa, mas é sempre bom falar. Esse termo, ele é pejorativo. Por favor, não falem assim, não usem esse termo para se referir às pessoas que são divorciadas ou talvez separadas, né? Porque, embora no direito não exista mais a separação, na vida real existe. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um casal que achou que o casamento não estava mais dando certo, mas em vez de regular o divórcio na justiça e tudo mais, preferiram só cada um ir para um lado. Então, perante a lei, eles continuam casados, mas na vida real, ali na vida prática, eles estão separados. Nesse caso, existe sim a separação. Só que no direito, gente, quando nós conversamos sobre leis, a separação já não existe mais. O que existe é o Instituto do Divórcio, que é o instituto que põe fim ao casamento. Se surgir essa questão, vocês falam, é o instituto que põe fim ao casamento, tá bom? É só falar isso. Bom, agora que eu já dei uma geralzona aqui, como eu já disse, historicamente, no Brasil só existia o casamento religioso.
O casamento civil, ele surge em 1891, junto com a nossa primeira Constituição Republicana, porque nós sabemos que, antes disso, nós tínhamos uma Constituição que era a Constituição do Brasil Império, que era de 1824, salvo engano, 1824. Em 1891 surge a nossa primeira Constituição Republicana, e não somente isso, surge também o casamento civil. Existem dois tipos de casamentos que nós vamos conversar hoje, que é o casamento civil, que é aquele que nós estamos acostumados, adaptados, que é aquele onde uma pessoa, um casal, ele vai até o cartório e ali eles se casam. Nós vamos ver que eu não sei qual doutrinador vocês gostam mais de ler sobre o direito das famílias, mas a Maria Helena Diniz, que é uma civilista assim super tradicional, ela diz que o casamento ele é equiparado ao contrato de adesão. Ai, Jesus, quase derrubei o celular aqui, gente. Ele é considerado um contrato de adesão, ele é equiparado ao contrato de adesão. Eu, Ana Júlia, não penso assim por motivos de. É claro que aí cada um vai dizer o que acha, né? Mas eu acho que não é. Por quê? No contrato de adesão, geralmente firmado, assim, vamos colocar na prática. Quando que a gente vê um contrato de adesão? Geralmente é entre consumidor e, por exemplo, a pessoa que está oferecendo aquele produto para o consumidor, certo? Nesse caso, num contrato de adesão, as cláusulas já estão meio que pré-definidas e as pessoas, elas têm duas opções, ou elas aceitam aquelas cláusulas ou elas não firmam aquele contrato. Por quê? Porque ela tem duas opções, não tem aquela conversa, olha, mas e se for desse jeito? Mas não, a pessoa chega com o contrato, fala assim, ó, se você quiser, tá aqui, se você não quiser, entendeu? E eu acho que o casamento não é assim, gente, porque, vamos falar a verdade, no modelo de sociedade que nós vivemos atualmente, os casais, cada casal vive de um jeito, eles combinam aquilo que para eles é certo. Então, eu acredito que talvez em uma determinada época o casamento fosse sim equiparado a um contrato de adesão, mas atualmente não, gente. Atualmente eu acho que não, porque se você parar para pensar, cada casal combina o que é certo ali para eles e tá tudo certo. Durante muito tempo, existe um modelo correto de casamento, civilmente falando, aí envolve mais uma vez toda essa questão de sociedade. Vocês estão vendo que o direito das famílias ele é muito ligado à história, porque para nós entendermos o caminho que o direito das famílias percorre, nós precisamos entender o que acontecia lá atrás. E, na verdade, como eu falei, existia um modelo correto de casamento. Durante muito tempo, aí eu já volto um pouco para o penal, eu que também fui monitora de direito penal, eu tenho um carinho especial por essa matéria. Durante muito tempo, o adultério foi considerado crime mesmo, tipificado no Código Penal, da forma como vocês conhecem, um crime, sabe? E hoje em dia já não é mais. Mas durante muito tempo foi considerado um crime, uma pessoa recebia uma pena por cometer adultério. Hoje em dia, isso já não interessa mais ao direito penal. Isso não quer dizer os interesses, não tem nada a ver com os interesses do direito penal. Nós vamos ver que, para o direito civil, se uma pessoa comete um adultério, a pessoa que recebeu aquele, como é que eu posso dizer? A pessoa traída, ela pode sim receber danos morais devido àquele adultério. Só que o que acontece? Vocês vão ver, quando vocês forem estudar responsabilidade civil, que é uma matéria maravilhosa também, gente, eu estou estudando agora e eu estou amando. Responsabilidade civil, vocês vão ver que aqui no Brasil, atualmente, é muito difícil uma pessoa ganhar
uma ação por danos morais? Porque, assim, pro brasileiro, tudo é motivo para pedir danos morais. E de tanto repetirem essa prática, meio que acabaram banalizando a questão dos danos morais, porque tudo uma pessoa quer pedir danos morais. A pessoa, às vezes, nem foi verdadeiramente ofendida, nem teve aquele dano, como ela está dizendo, mas ela se sente no direito de pedir danos morais. Quando nós falamos de adultério, a pessoa que foi traída, ela pode sim chegar a ganhar uma ação por danos morais devido àquele adultério, mas vai depender muito de como acontece. A pessoa, gente, vamos supor, o João traiu a Maria, certo? O João traiu a Maria. A Maria pede danos morais. O João vai pagar os danos morais. Só que ele não vai pagar os danos morais necessariamente porque ele cometeu o adultério. Na verdade, vai depender de como aquilo aconteceu. Porque vamos supor que a Maria, ela simplesmente, tipo assim, pegou o celular dele, descobriu uma conversa lá, descobriu que ele estava traindo ela, e aí foi aquela coisa toda, acabou o casamento, briga, papapá, casos de família, como nós estamos, como não é nada surpreso para nós, principalmente na sociedade que nós vivemos, né? Sejamos todos sinceros. Mas, nesse caso, eu, pelo menos, não enxergo e acredito que a maioria dos juízes não vão enxergar motivos para ela receber danos morais. Agora, vamos supor que essa traição do João para com a Maria tenha sido de uma maneira vexatória para Maria. Vamos imaginar que, por exemplo, o João ele tenha traído a Maria, sei lá, na frente da empresa onde ela trabalhava, e ali gerou um constrangimento muito forte para ela. Não somente isso, as pessoas ali começaram a zoar, começaram a fazer piadas sobre ela, aquilo ali gerou um grande constrangimento para ela dentro da empresa, aquilo, de certa forma, deixou ela desequilibrada naquele momento e fez com que ela perdesse a credibilidade, por exemplo, em um projeto que ela estava apresentando, porque falaram assim, nossa, que mulher desequilibrada, mas na verdade ela não era desequilibrada, ela estava sendo traída, coitada. Então, imaginem essa situação toda, uma coisa bem vexatória, que prejudicou ela talvez no emprego, que talvez, gente, acontece, tá? Às vezes adoeceu, fez com que ela adoecesse, sabe? Aí ela ficou doente, precisou parar de trabalhar. Vamos supor que aquilo ali mexeu realmente com aquela pessoa, não foi só uma traição, foi algo que prejudicou completamente a vida dela, a vida profissional, a saúde dela, a qualidade de vida. Nesses casos, devido a todo esse resultado e a forma como foi feita como foi cometido aquele adultério, isso aí vai fazer com que Maria receba os danos morais. Mas vejam que não é necessariamente porque ela foi traída, e sim a forma a forma com a qual ela foi traída. Beleza? Então, nós já fomos um pouco mais para frente, né? Porque nós começamos a falar sobre o adultério antes mesmo de falarmos sobre o noivado. Eu tinha planejado de outro jeito, mas só para vocês entenderem que o adultério, ele não é um crime, mas, porque ele já foi, ele é uma prática que moralmente não é aceita pela sociedade, é uma prática que socialmente é imoral, não é certo, não é correto, mas as pessoas cometem e quem comete pode estar sujeito a pagar indenização por danos morais, dependendo de como tiver sido cometido aquele adultério. Beleza? Bom, não existe no Código Civil uma definição para o casamento. O que seria um casamento? Não existe no Código Civil uma definição certa para o casamento, mas existe uma definição doutrinária, e eu vou ler aqui para vocês, que é uma coisa muito bonita. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, o direito das famílias é o direito do dever ser, então é a forma da qual as coisas deveriam ser, sabe? É a maneira com a qual as coisas deveriam acontecer, entendem?
não quer dizer que necessariamente isso acontece na vida real, mas é a forma como deveria acontecer. Então, lendo aqui para vocês a definição doutrinária de casamento, é o quê? É um vínculo jurídico, tá? Porque quando nós falamos de direito matrimonial, nós não estamos falando somente. Eu ia falar que nós não estamos falando dos sentimentos, mas é claro que nós estamos falando de sentimentos, até porque eu acabei de falar sobre os danos morais, né? Então, é um vínculo jurídico, porque não vai falar necessariamente somente sobre os seus sentimentos, mas vai tratar do quê? Do regime, o regime que o casal vai escolher para dividir os bens, ou melhor, para compartilhar, enfim, aquilo que eles acharem melhor para eles. Então, é um vínculo jurídico entre duas pessoas. Gente, a lei brasileira permite apenas o casamento entre duas pessoas, tá bom? Ah, porque o Catra tinha sei lá quantas mulheres, mas ele vivia aquilo ali sem que uma lei regulasse aquilo. Ele estava, tipo, era um acordo entre ele e as mulheres dele, e para ele estava tudo bem, para elas também estavam tudo bem, então nós respeitamos aquele princípio da liberdade, entende? A pessoa, ela tem o direito, desde que aquilo não seja um crime, enfim, ela tem o direito de viver da forma com a qual ela acha certo, vamos dizer assim. Mas, se ele fosse se casar, ele não poderia se casar com todas aquelas mulheres que ele tinha, tá bom? Com todas aquelas mulheres que ele tinha um relacionamento. Não, ele não poderia. Então, se tratando de lei, apenas duas pessoas podem se casar, tá bom? Aí, claro, pode ser um homem e uma mulher, podem ser dois homens, duas mulheres, mas duas pessoas, tá bom? É a questão da monogamia mesmo. O Brasil, a lei brasileira, ela não permite a poligamia, ela não permite isso. Talvez ainda, talvez mais para frente ela até permita, mas atualmente ela não permite. Então, somente duas pessoas podem se casar. Ah, mas existem casais, trisais, né? Ah, existem trisais. Mas você pode ver que aquele vínculo entre eles não é regulado por lei, porque a lei não permite isso, tá bom? Então, é um vínculo jurídico entre duas pessoas que vivem em comunhão plena de vida material e espiritual. Como eu falei, é o direito do dever ser, então é como deveria ser. As pessoas vivem uma plena comunhão de vida, tanto material, porque nós vamos falar sobre os regimes que regulam aquele vínculo jurídico que é o casamento, mas também espiritual. Por quê? Porque para uma pessoa estar casada, supõe-se que ela vive bem com aquele cônjuge, com aquele companheiro dela. Então, é uma convivência plena de vida material e também de vida espiritual. Aquilo ali faz bem para você. E ali nós também entramos no princípio que nós conversamos na outra aula, que era o princípio do afeto, né? De proteger também as outras gerações, porque as crianças que crescem em um lar onde os pais se dão bem são crianças que melhor se desenvolvem. Então, como eu disse, é uma definição doutrinária, não existe no Código Civil uma definição para o casamento, mas a doutrina define como isso, um vínculo jurídico entre duas pessoas que vivem em comunhão plena, tanto material quanto espiritual, tá bom? A finalidade está no artigo 1511 do Código Civil, que vai falar que a finalidade, Jesus, a finalidade do casamento é estabelecer a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Atualmente, nós temos esse pensamento, graças a Deus, da igualdade dos direitos e deveres entre os cônjuges. Não é mais aquela sociedade patriarcal onde a mulher precisava obedecer o marido e se ela apanhasse, ela não tinha o direito de reclamar e ninguém tinha o direito de entrar no meio, aquela coisa horrorosa de em briga de marido e mulher não se mete a colher, sabe? E
hoje em dia a finalidade do casamento é justamente regular não somente a vida material daquele casal, aí nós estamos falando dos regimes, né, de divisão de bens, mas também garantir a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, os homens e as mulheres dentro do casamento, por lei, claro, nós estamos falando de lei, possuem os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá bom? A natureza jurídica, como eu falei para vocês no começo aqui da nossa conversa, a Maria Helena Diniz, ela define o casamento como um contrato de adesão mesmo. Eu já falei para vocês os motivos pelos quais eu não concordo, mas ela defende que é equiparado a um contrato de adesão. A Maria Helena Diniz, ela é bem tradicional. Existem outros autores, doutrinadores, que vão falar sobre o direito das famílias. Por exemplo, o Flávio Tartucci, ele já é mais, ele tem um pensamento um pouco mais moderno, sabe? E aí ele vai dizer que é um ato complexo. Por quê? Porque é um misto de contrato e instituição. E aí outros autores vão dizer isso. No caso, Flávio Tartucci, a Maria Berenice Dias. Eu também gosto bastante da forma com a qual ela entende o direito das famílias, sabe? É um ato complexo, porque é um misto tanto de contrato quanto instituição. Por quê? Eu concordo, sim, que o casamento ele é um contrato, certo? É um contrato firmado entre duas partes, com duas testemunhas, sabe aquela coisa? É um contrato mesmo. O casamento civil, ele é um contrato. A pessoa assina um documento que está ali com as cláusulas e ela tem aquele acordo firmado para com a outra parte, com testemunhas, enfim, é sim um contrato, mas não é um contrato de adesão, sabe? Como eu falei para vocês, hoje em dia os casais eles têm a liberdade de conversarem e escolherem aquilo que é melhor para eles, não é aquela coisa estabelecida, sabe? Como é que eu posso dizer? Quase que empurrada pela sociedade. Então, existe sim uma parte do casamento que é um contrato, mas não absolutamente. E instituição. A família é uma instituição, né, gente? Então, eu compartilho mais do pensamento dos outros autores, como é o Flávio Tartucci, que eu trouxe aqui para vocês a forma da qual ele pensa, e é a forma que eu penso também, que é um ato complexo, sabe? É um misto de contrato e instituição, não absolutamente um contrato de adesão, como defende a Maria Helena Diniz. Mas é claro, quem sou eu para discutir com Maria Helena Diniz, não é mesmo? Eu apenas dou aqui a minha opinião, mas quem sou eu para divergir com ela, né? Imagina, quem sou eu na fila do pão? Mas é a forma com a qual os autores pensam, e eu trouxe para que vocês tivessem é, noção das diferentes opiniões, dos diferentes pensamentos, posicionamentos da doutrina, mas vocês podem escolher aquilo que para vocês fazem mais sentido, tá bom? Faz mais sentido. Espécies de casamento, como eu falei para vocês, tem o civil e tem o religioso com efeitos civis, que na verdade atualmente é o que mais nós estamos acostumados a ver. Porque, por exemplo, imagina só, uma pessoa ela casa no civil, os meus pais foram assim, por exemplo. Os meus pais foram desse jeito, eles se casaram no civil e depois se casaram no religioso. E ali o casal, gente, atualmente as pessoas estão querendo se poupar, vamos falar a verdade. Se poupar de gastar mais tempo, de gastar mais dinheiro, porque indiscutivelmente gasta mais dinheiro. Então, atualmente, as pessoas têm optado por fazer o religioso com efeitos civis. O que é o religioso com efeitos civis? É aquela cerimônia religiosa que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Geralmente acontece numa igreja, sabe? Aí tem um padre, um pastor ali para casar aquele casal. E no momento da celebração da cerimônia do casamento religioso,
Porque o Brasil, embora seja Estado laico, ele é considerado um casamento cristão, então existem leis para regular isso também. Casamento, gente? Não, um país, meu Deus. Ai, Jesus. A minha cabeça está fazendo uma bagunça. O Brasil, embora laico, Estado laico, ele é considerado um país cristão. Então, existem leis para regular o casamento religioso também. As pessoas têm optado por esse tipo de casamento, que é o religioso com efeitos civis. No momento ali da celebração do casamento religioso, as pessoas já celebram também o casamento civil. Durante uma partezinha ali daquela cerimônia, as pessoas têm os padrinhos não, as testemunhas mesmo, como se fosse o casamento no cartório, só que ali no momento da celebração. Então, quando eles saem daquele casamento, eles já praticaram tanto o ato civil quanto o religioso. Assim, eles economizam tempo, economizam dinheiro, enfim, é muito mais prático, né? Pelo menos na minha opinião, é muito mais prático. Então, existem esses dois tipos de casamento, que é o casamento civil e o religioso com efeitos civis. Agora, rapidinho, nós vamos falar sobre direito dos noivos, que são esponsais. Esponsais. O noivado, gente, ele é um compromisso moral, não é um compromisso jurídico. Isso quer dizer que uma pessoa ela não é obrigada a casar. Até mesmo porque se ela fosse obrigada a casar, nós estaríamos ferindo aquele princípio que nós conversamos na nossa primeira aula, que é o princípio da liberdade, que é o princípio que diz que uma pessoa ela pode escolher entre casar e não casar, ela pode escolher entre ter filhos ou não ter filhos, ela pode escolher que tipo de família ela quer ser. Por exemplo, vamos supor que ela não queira casar, ela pode ser uma família celibatária, não é mesmo? Então, o noivado, ele não é um compromisso jurídico. A pessoa que está noiva, ela não é obrigatoriamente, ela não é obrigada por lei, tá bom? Por lei, ela não é obrigada a se casar. Mas é um compromisso moral, é um compromisso firmado entre duas pessoas perante a sociedade. E por isso, quando ele é descumprido, dependendo do porquê, dependendo da forma do descumprimento, a pessoa que não cumpre aquele compromisso moral, ela pode estar sujeita a algumas sanções. É claro, sanções no âmbito civil, tá bom? Jamais no âmbito penal, porque isso não quer dizer, não tem a ver com os interesses do direito penal. Como eu falei, é um compromisso moral, não é um compromisso jurídico, portanto, as pessoas não são obrigadas a casar. No século XVIII, aí é só uma curiosidade, tá, gente? Só para nós não perdermos esse nosso costume de voltar lá para a história. Eu sou apaixonada por história. No século XVIII, as pessoas elas viam como o noivado como algo mais sério ainda. Aí, claro, aquele modelo de sociedade que nós vemos, principalmente em novelas de época, eu não sei vocês, mas eu sou muito noveleira, então eu gosto muito de ficar comparando, sabe? Por meio das novelas, comparando a forma de pensamento da época e a forma de pensamento atualmente. Mas no século XVIII existia um contrato, que era o contrato de pré-casamento. Aquele contrato era realmente firmado entre as duas partes para obrigar a pessoa a se casar. É uma coisa assim muito mais séria. Então, para terminar um noivado, não que a pessoa não conseguisse, mas era muito mais difícil do que é hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa de repente ela acorda e ela sente que não é aquilo que ela quer para a vida dela, por mais que seja difícil, por mais que aquilo possa deixar a outra parte, né, daquele contrato triste e abalada, aquilo ali não vai gerar tantas sanções, tantos danos para a pessoa que está decidindo não se casar mais. E no século XVIII era muito mais difícil porque existia o contrato mesmo de pré-casamento, então era uma coisa muito mais difícil. A pessoa era praticamente obrigada a se casar quando ela noivava, né? Até mesmo porque era visto como, nossa, era o fim do mundo uma pessoa terminar o noivado, era super escandaloso.
Responsabilidade civil. Gente, a responsabilidade civil vai seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio da questão do adultério. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, uma pessoa que sofreu adultério, ela pode ser indenizada dependendo da forma que o adultério aconteceu. Do mesmo jeito, o fim do noivado, quando uma pessoa rompe o noivado com a outra, a pessoa que foi deixada, vamos dizer assim, a pessoa que não foi quem terminou o noivado, ela pode ser indenizada? Pode, dependendo da forma que aquilo ocorreu, entende? Aí, claro, precisa ser. É muito difícil, né? Até imaginar uma coisa assim, porque em filme, em novela, a gente pode ver esse tipo de drama, né? Mas na vida real isso não acontece com muita frequência. Mas vamos supor que uma pessoa termine o noivado com a outra de uma maneira muito vexatória, que deixe ela constrangida, enfim. Aí ali ela pode conseguir sim uma indenização por danos morais, mas é muito difícil. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio do adultério, tá bom? E a questão do dano material, esse é mais fácil da gente ver, porque na verdade, assim, quando um casal está noivos, estão prestes a se casar, as pessoas geralmente dão presentes para eles, né? É cultural aqui do nosso país. Ah, vai casar? Eu vou te dar um micro-ondas, eu vou te dar uma mesa, sabe? Eu vou te dar um sofá. Para aquele casal que está começando aquela vida juntos, para eles terem, né, aquele respaldo, aquela ajuda, até uma questão de carinho. Aqui é muito cultural nosso presentear um casal que está começando ali a vida conjugal. Então, vamos supor que eles estão noivos e, de repente, eles rompem o noivado. Aí, no caso, os presentes deverão ser devolvidos. E, por exemplo, vamos supor que. Vamos lá de novo, João e Maria. Vamos voltar para o João e para a Maria. O João rompe o noivado, mas a Maria já tinha gastado dinheiro com buffet, ela já tinha gastado dinheiro com decoração da casa, com construção, enfim. Então, todo o dinheiro que ela gastou visando aquele casamento, investindo naquele casamento, deverá ser devolvido para Maria por uma questão de dano material. Aí realmente é mais fácil de nós vermos na prática, na verdade, muitas vezes nem é levado para o judiciário, porque pode ser acordado ali entre os dois, sabe? Nem precisa geralmente ser levado para o judiciário. Então, esse é mais fácil de enxergar. O dano material, ele realmente acontece com mais frequência do que o dano moral. O dano moral vai depender muito da forma que aquele noivado ele foi rompido, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, o divórcio ele existe desde 1977. Atualmente não existe mais separação no nosso país, tá bom? Pelo menos não juridicamente falando, tá? Por lei não existe a separação, existe somente o divórcio. Mas o que é a separação? Ela acaba com a sociedade conjugal, tá? E o divórcio, ele rompe o vínculo matrimonial, ele acaba com o casamento. Como eu falei, o divórcio é um instituto que põe fim ao casamento. A separação, ela acaba com a sociedade conjugal em si. E o que é a sociedade conjugal? É a junção de regimes de bens e direitos e deveres conjugais. Ou seja, a sociedade conjugal nada mais é do que o casal em si, gente. É o casal, a vida, a rotina daquele casal. Então, quando o casal se separa, ocorre sim a separação, não juridicamente, mas vocês estão entendendo, né? Na vida real, vamos colocar assim, entre aspas. Põe fim àquele casal, àquela sociedade conjugal. Nesse caso, a separação ela ocorre. Agora, o divórcio, ele, ele já é algo que acontece perante a lei, ele põe fim ao casamento mesmo, aquele casamento firmado em lei,
que também é findado em lei, tá bom? A Emenda Constitucional 66 de 2010, ela colocou fim no Instituto da Separação, tá bom? Na Constituição Federal de 1988, e atualmente só existe na nossa Constituição o Instituto do Divórcio, tá bom? Então, desde 2010, já não existe mais separação na lei do Brasil, tá bom? Principalmente falando aí especificamente sobre a nossa Constituição Federal. Desde 2010, não existe mais separação, existe somente o divórcio. Existem impedimentos, agora falando do nosso último assunto, para já liberar vocês nesse sabadão, existem impedimentos e causas suspensivas de casamento. Gente, nem todo mundo pode se casar. Ah, Ana Júlia, mas e aquela questão do princípio da liberdade, da pessoa escolher qual família ela quer ter, da pessoa escolher o que ela quer para a vida dela, enfim. Gente, no direito, entendam isso. Quanto antes vocês entenderem isso, melhor vai ser. No direito brasileiro, nenhum direito é absoluto, tá? Quando nós falamos do ordenamento jurídico brasileiro, nós precisamos ter em mente que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida. Porque tem muita gente que pensa, né, o direito à vida ele é absoluto. Não. Por quê? Porque existem penas de morte para casos de traição, né, em período de guerra, aquela coisa toda que nós já sabemos. Então, até mesmo o direito à vida não é absoluto. No ordenamento jurídico, nenhum direito é absoluto. Isso quer dizer que nem todo mundo, não, ninguém pode fazer simplesmente o que ele bem entender, tá bom? Até porque nós seguimos a linha de pensamento do Kant, né? O pensamento kantiano, que pensa no bem-estar social, a sociedade. Eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar num todo. Eu vivo em sociedade, portanto, eu devo pensar na sociedade para cometer algum ato, para praticar algum ato. Então, o casamento ele não pode ocorrer entre quaisquer pessoas. Vamos lá. Existem impedimentos, existem causas que impedem um casamento. PVC. Guardem esse mnemônico com vocês. PVC. Parentesco, vínculo e crime. PVC. Parentesco, vínculo e crime. Eu não posso me casar com uma pessoa que tem algum grau de parentesco. E aí nós estamos falando tanto parentesco de sangue, né, que linha reta e linha colateral. Colateral nós sabemos que só vai até o 4º grau. Depois disso, mas é família. Mas é filho do meu primo. Aí você pode se casar, porque não existe não existe parentesco em linha colateral, entendeu? Mas o parentesco, ele impede, e aí nós estamos falando tanto de parentesco por sangue, quanto por afinidade, tá? Por exemplo, sogro. Gente, sogro é para sempre. Já ouviram essa expressão? Por quê? Porque você não pode se casar com o pai ou a mãe do seu ex-cônjuge. Então, por afinidade, parentes por afinidade, você também não pode se casar. E também civil, sabe? Quando nós falamos de adoção, vamos supor que uma coisa bem de novela, né, gente? Bem, bem novela. Eu acho que dificilmente nós veríamos isso na vida real, mas só para que vocês consigam idealizar isso que eu estou falando para vocês. Vamos supor que uma pessoa ela tenha adotado uma criança. Essa criança cresce e se apaixona pelo filho biológico da pessoa que adotou ela. Eles se apaixonam, mas eles são irmãos por parentesco civil, certo? Eles são irmãos. Mas ele é adotivo. Não. Mas a própria Constituição, ela garante aos filhos o mesmo tratamento, tanto para o filho que é adotado, quanto para o filho que é ali biológico, gerado mesmo por aquela pessoa. Então, essas pessoas, embora elas se amem,
É bem esquisito, né, gente? Mas embora elas se amem, elas não podem se casar. Por quê? Porque existe um vínculo de parentesco, mesmo que seja um parentesco civil, não seja um parentesco de sangue ou de afinidade. Então, o grau de parentesco, ele vai impedir, sim, o casamento. Vínculo. O que quer dizer o vínculo? O impedimento por vínculo. Uma pessoa que já é casada não pode se casar. Parece óbvio? Parece. Mas é necessário dizer até o óbvio às vezes, né? Uma pessoa que é casada não pode se casar. Portanto, se uma pessoa já é casada, ela não vai poder casar devido ao impedimento do vínculo. E aí você pode pensar assim, ué, mas se uma pessoa já é casada, por que ela vai se casar de novo? Mas aí entra para vocês aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui, que existem casais que, em vez de regular aquele divórcio perante a lei, realmente se divorciar, não. Cada um só segue para um lado. Vai um para um lado, vai o outro para o outro, e no final eles acabam encontrando outras pessoas, porque a vida continua, mas elas não podem se casar. Por quê? Porque perante a lei elas já são casadas. Isso acontece com muita frequência aqui no nosso país, porque nós temos esse costume de não regular as coisas, sabe? Perante a justiça. Então, isso acaba acontecendo. Então, o impedimento por vínculo é isso, quer dizer isso, que uma pessoa casada não pode se casar. Então, se uma pessoa quer se casar, ela precisa ser ou solteira, ou viúva, ou divorciada. Uma pessoa casada não pode se casar. E por último, o último impedimento, que é o C do nosso PVC, que é o crime. O que quer dizer? Parentesco, vínculo e crime. O que o crime quer dizer? Eu não posso me casar com uma pessoa que matou ou tentou matar o meu ex-cônjuge, o meu ex-companheiro. Então vamos supor que eu fique viúva e de repente eu queira me casar com a pessoa que matou o meu marido. Eu não vou poder, não perante a lei. Ah, mas socialmente a gente pode viver junto, pode morar junto? Aí já não quer dizer os interesses do direito civil. Mas se você quiser se casar mesmo, sabe? Aquela coisa toda de cartório, regime de bens, gente, isso não vai existir, porque uma pessoa que matou seu ex-cônjuge ou que tentou matar, tá bom? Pode a tentativa de homicídio também conta nesse caso, ela não pode se casar comigo, certo? Então, esse é o PVC. São as causas de impedimento do casamento. São causas em que uma pessoa ela fica impedida de se casar com a outra. E existem causas suspensivas. Ah, gente, falando rapidinho aqui para vocês, quando uma pessoa ela é impedida de se casar, qualquer pessoa pode arguir aquilo perante juízo, desde que ela tenha conhecimento. Então, pode ser um parente daquela pessoa que saiba do impedimento e vai lá e impede aquele casamento. Pode ser até mesmo o juiz que está ali para casar os dois, fala assim: ó, eu não posso casar vocês porque eu soube que o senhor matou o ex-cônjuge dela. Entende? Então, desde que a pessoa tenha conhecimento, qualquer pessoa, gente, parente, pessoa, terceiro estranho, sabe? Uma pessoa estranha que sabe, juiz, seja quem for, desde que a pessoa tenha conhecimento, ela pode arguir aquilo. Agora, quando nós falamos das causas suspensivas, são causas que não impedem o casamento, mas prorrogam a data dele. Isso quer dizer que a pessoa que está ali noiva, ela está ali para se casar, ela vai ter que esperar um tempo para poder concretizar aquele casamento, para poder realizar aquele casamento. São causas, por exemplo, assim, uma pessoa que fica viúva, sabe? Essa pessoa, ela tem que esperar no mínimo 10 meses para poder se casar de novo. E eu sei que quando a gente ouve isso, a gente pode pensar assim, ué, mas por quê? O que tem a ver? Gente, se uma pessoa, ela fica viúva, espera-se pelo menos 10 meses para que ela possa se casar, porque supõe-se, vamos dizer assim, que essa pessoa, ela pode estar grávida. Então, 10 meses depois, já vai ter passado 9 meses de gestação. Vocês concordam comigo? Então, a partir dali, a pessoa pode se casar de novo. Ah, mas o que tem a ver
é por uma questão de regular, assim, por exemplo, vamos supor que uma mulher está grávida. Ah, mas esse filho é do marido falecido ou é do novo marido dela, sabe? Porque quando for, por exemplo, dividir herança, dividir bens, isso vai fazer muita diferença. Então, pensando lá na frente, eles colocam essa causa de suspensão. Esse caso da viúva é um exemplo. Outro caso de pessoa viúva também. A pessoa só pode se casar depois que tiver sido feita a abertura do inventário e todo o processo tenha sido finalizado, os bens já tenham sido divididos. Por quê? Porque se isso acontece antes, vocês concordam comigo que pode haver uma confusão patrimonial, dependendo do regime de bens que a pessoa escolhe para se casar? Imagina, comunhão parcial, por exemplo, ou melhor, comunhão universal. Pense numa comunhão universal. E aí o novo cônjuge passa a ter direitos sobre aqueles bens, certo? Da pessoa. Só que aquele bem ainda não foi dividido. Pode ser que seja da pessoa que está se casando com ele, mas pode ser que seja, por exemplo, do filho, da mãe, de quem ele tenha deixado. Então, desde que já tenha sido feita a abertura do inventário, os bens já tenham sido divididos, a pessoa pode se casar. Se isso ainda não aconteceu, infelizmente a pessoa ela fica aí com o casamento suspenso. Por aquele momento ela não pode se casar. Vocês vão perceber que a ideia da suspensão e impedimento ela é um pouco parecida. Só que o impedimento ele dura para sempre, gente. Enquanto aquela pessoa existir, ela não pode se casar com aquela pessoa que tenha aquela ligação, ou por parentesco, ou por vínculo, ou por crime, como nós acabamos de falar. E a suspensão, a pessoa também fica, de certo modo, impedida de se casar. Só que nesse caso, a pessoa ela fica impedida só por um tempo. Depois de determinado momento, ela vai poder se casar. Então, o último caso aqui, para nós finalizarmos a nossa conversa, seria, por exemplo, um tutor ou curador, sabe? Que quer se casar. E aí, no caso, isso só pode acontecer depois que todo aquele processo é finalizado, o acerto de contas é feito, sabe? Para ter certeza de que não vai haver confusão patrimonial. Na verdade, tudo isso visa muito a proteção patrimonial, tanto uma causa suspensiva, quanto outra visa justamente a proteção patrimonial, proteger o patrimônio da pessoa que faleceu, por exemplo. Mas os bens precisam ser divididos, estar tudo certinho para que a pessoa possa casar, justamente para que não haja a confusão patrimonial. Bom, gente, finalizando a nossa conversa de hoje, eu planejei terminar mais cedo, mas aqui a gente começa a falar, não para mais, né? Fiquem todos com Deus, eu acredito que ninguém tenha dúvida. Fiquem todos com Deus, então. Bom final de semana, até a próxima. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o meu contato. E se me encontrarem na faculdade, por favor, fiquem à vontade também. Não fiquem acanhados, tá bom? Vocês podem chegar e perguntar, podem trazer as dúvidas de vocês, porque eu tô aqui para ajudar, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.